Em meio ao prolongado conflito na Ucrânia, Donald Trump tem adotado uma postura que busca redefinir o papel das potências globais na região. Apresentando-se como uma voz de equilíbrio, ele propôs medidas que desafiam a abordagem tradicional do Ocidente. Suas declarações têm apontado para a necessidade de os Estados Unidos e seus aliados reverem o suporte militar a Kiev, sugerindo que a prioridade deveria ser a busca de soluções diplomáticas que tragam estabilidade a longo prazo. Essa estratégia, segundo analistas, reflete não apenas sua visão de política externa, mas também uma tentativa de reposicionar os Estados Unidos no cenário internacional como um mediador pragmático. Trump também tem pressionado líderes europeus a assumirem maior responsabilidade sobre o conflito, destacando os altos custos financeiros e humanos que a guerra tem imposto às nações ocidentais. Para ele, a manutenção de tropas e o envio contínuo de armamentos representam um fardo insustentável, especialmente em um momento em que desafios econômicos internos exigem atenção urgente. Essa narrativa tem ganhado força entre públicos que questionam o prolongamento do conflito e buscam alternativas para mitigar seus impactos. No centro de sua estratégia está a proposta de que Zelensky inicie negociações diretas com Vladimir Putin, algo que, na visão de Trump, poderia acelerar a pacificação da região. Ele também destacou a importância de desarticular parcerias estratégicas entre a Rússia e outras potências, como a China, apontando que isso poderia reequilibrar as dinâmicas de poder global. Essa abordagem não apenas desafia as práticas convencionais, mas também reflete a visão de Trump de que as sanções e medidas punitivas isoladas não têm produzido os resultados esperados. Enquanto isso, as forças russas continuam consolidando ganhos estratégicos no terreno, recuperando áreas de grande importância tática e aumentando sua influência no leste europeu. Esses avanços têm colocado pressão adicional sobre a Ucrânia, que enfrenta desafios significativos para manter suas posições e sustentar uma resistência efetiva. No campo diplomático, o impacto dessas movimentações é sentido em debates acalorados entre os aliados ocidentais, que começam a questionar a eficácia de suas ações no apoio a Kiev. Por outro lado, Trump tem utilizado o conflito como uma oportunidade para reforçar sua plataforma política doméstica, enfatizando a necessidade de redirecionar recursos para questões internas, como a segurança de fronteiras e o fortalecimento econômico. Ele argumenta que o envolvimento prolongado dos Estados Unidos em conflitos no exterior tem desviado atenção e recursos de problemas mais urgentes dentro do país. Esse discurso ressoa com parte significativa da população americana, que busca uma abordagem mais centrada em prioridades nacionais. Ao mesmo tempo, a pressão sobre Zelensky aumenta. Com recursos cada vez mais limitados e uma crescente exigência por resultados, ele enfrenta um cenário de incertezas que pode definir o futuro de sua liderança. A insistência de Trump em um cessar-fogo imediato e em negociações diretas com a Rússia coloca o líder ucraniano em uma posição delicada. Buscar um acordo que poderia ser visto como uma concessão ou arriscar perder o apoio crucial de seus aliados. Essa dinâmica complexa evidencia como os interesses geopolíticos moldam cada decisão no conflito ucraniano. Para Trump, a prioridade é redefinir o papel dos Estados Unidos no cenário internacional, adotando uma abordagem que privilegia acordos pragmáticos e reduza o envolvimento direto em guerras prolongadas. Ele tem reforçado que o objetivo é redirecionar os recursos americanos para prioridades domésticas, enquanto negocia uma paz que atenda aos interesses globais. Segundo ele, o prolongamento do conflito na Ucrânia não apenas sobrecarrega a economia americana, mas também agrava tensões em um cenário global já instável. Trump deixou claro que pretende revisar os compromissos financeiros e militares do país com alianças como a OTAN, destacando que a contribuição americana tem sido desproporcional em comparação com outros membros. Para ele, os aliados europeus precisam assumir uma parte maior da responsabilidade no conflito, incluindo o financiamento de operações e a sustentação de suas próprias forças armadas. Esse discurso tem ganhado apoio entre eleitores americanos que veem o envolvimento no exterior como um desvio de recursos de questões internas urgentes. Zelensky, por sua vez, está cada vez mais encurralado. Com a proposta de um cessar-fogo liderado por Trump, o líder ucraniano
enfrenta uma decisão delicada. Aceitar negociações com Putin pode ser visto como uma concessão à pressão externa e um sinal de fraqueza, arriscando a credibilidade de sua liderança. No entanto, prolongar o conflito sem apoio substancial do Ocidente pode isolar ainda mais a Ucrânia, deixando-a em uma posição vulnerável frente ao avanço das forças russas. Além disso, a escassez de recursos, somada à perda de territórios estratégicos, tem enfraquecido a capacidade de resistência do país, expondo desafios logísticos e operacionais cada vez maiores. As forças armadas ucranianas, que já operam no limite de suas capacidades, enfrentam dificuldades crescentes para lidar com a pressão contínua das tropas russas. A superioridade tecnológica e tática da Rússia tem permitido avanços significativos no leste europeu, colocando Zelensky em uma posição ainda mais precária. Para agravar a situação, a moral das tropas ucranianas também parece estar em declínio, um reflexo do desgaste causado por sucessivas derrotas e pela percepção de que o apoio ocidental pode não ser suficiente para reverter o cenário atual. Ao mesmo tempo, Trump continua a usar o conflito como parte de sua estratégia política interna. Ele reforça a narrativa de que a América deve cuidar de seus próprios interesses antes de se envolver em disputas internacionais, prometendo reduzir a presença militar dos Estados Unidos no exterior e priorizar o fortalecimento econômico e a segurança nacional. Essa retórica encontra eco em um público cansado de guerras longas e dispendiosas, especialmente em um período de recuperação econômica global. Enquanto isso, líderes europeus também enfrentam pressões crescentes em casa. A combinação de crises econômicas e tensões sociais está reduzindo o apetite por um envolvimento prolongado no conflito ucraniano. Muitos começam a questionar se os custos de continuar apoiando Kiev justificam os benefícios estratégicos de longo prazo. Essa incerteza tem enfraquecido a unidade entre os aliados ocidentais, criando divisões sobre como responder às demandas de Trump e às ações russas. Em última análise, a situação é um jogo de equilíbrio delicado. Para Zelensky, cada decisão é carregada de riscos políticos e estratégicos, enquanto Trump tenta consolidar sua imagem como um líder pragmático e voltado para resultados. No entanto, o desfecho desse conflito terá implicações profundas, não apenas para os envolvidos diretamente, mas também para a ordem geopolítica global, que continua a ser redefinida a cada movimento no campo diplomático e militar. Para Trump, o fim da beligerância na Ucrânia é também uma questão de estratégia eleitoral. Ele busca consolidar sua imagem como um líder que prioriza a paz e o pragmatismo, enquanto critica o governo Biden pelo que considera uma gestão mal planejada do conflito. A promessa de encerrar as hostilidades em menos de 24 horas reflete sua visão de que acordos políticos e não militares devem ser o principal caminho para estabilizar a região. A situação, no entanto, permanece altamente instável. Enquanto Trump tenta moldar a narrativa em seu favor, forças de todos os lados continuam a lutar por seus interesses. O desfecho desse complexo jogo político e militar terá implicações duradouras, não apenas para os envolvidos diretamente, mas também para o equilíbrio de poder no cenário internacional.